Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Fontes e esta é a 25ª aula do nosso curso completo e gratuito de PHP. Bem, continuando nossos estudos sobre design de software, partiremos agora para os Design Patterns, que, de maneira um pouco simplificada, são um conjunto específico de soluções para problemas recorrentes na atividade design. Mais precisamente do que a solução em si, os padrões de design de software funcionam como uma espécie de template para a solução de problemas. Mas que tipo de problema? Bem, pense no problema, algo que pode dar dor de cabeça na hora de dar manutenção no seu programa, e que a solução trivial seja apelar para alguma gambiarra. E é exatamente para evitar estas gambiarras, dores de cabeça e prejuízos, esses problemas foram categorizados, priorizados e, no caso desses padrões, um template utilizando os recursos do próprio paradigma orientado a objetos foi proposto como solução para cada um desses problemas. Mas que grupos de padrões de design são esses e quantos são? Bem, similar ao que comentamos sobre os princípios na aula anterior, existem também centenas ou milhares de padrões de design. Porém, é inegável que o conjunto mais famoso deles seja o oriundo desse livro aqui de 1994, o Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Este livro possui 4 grandes autores. O primeiro, Eric Gama, que trabalha desde 2003 na Microsoft e hoje atua como líder de desenvolvimento do VS Code. Segundo, Richard Helm, que trabalha atualmente como consultor de TI. Terceiro, Ralph Johnson, professor na Universidade de Illinois. E por último, John Vlissides, pesquisador na IBM que, infelizmente, nos deixou em 2005 vítima de um tumor no cérebro. Esta turma acabou sendo apelidada de Gang of Four, que pode ser traduzido como gangue ou bando dos quatro. Esse termo é utilizado em diversas áreas, o que inclui até o nome de uma banda punk, mas tem suas origens em um grupo de membros do Partido Comunista Chinês, que foram à época rotulados como uma das principais forças contra-revolucionárias, a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Bem, mas voltando para a engenharia de software e para a pergunta original, quantos são os patterns do Gang of Four e também para que problemas eles se aplicam? Bem, os autores dividiram em 3 subgrupos: criacionais, com 5 patterns, estruturais, com 7, e comportamentais com 11, totalizando 23 design patterns. Durante a primeira aula, estudaremos os patterns do grupo intitulado como criacionais, que basicamente são templates para encapsular a instanciação de objetos. Por quê? Muitas vezes, se alguém usar diretamente o new em uma dessas nossas classes, pode acabar pulando alguma regra ou algum passo e acabar comprometendo a lógica original. A abordagem que eu utilizarei será similar ao dos próprios autores do livro Design Patterns, apresentando primeiro a versão conceitual e depois uma versão que podemos chamar de vida real. Sendo, é claro, que no contexto desse curso, todos os códigos serão em PHP, mas com a representação UML do mesmo aqui no canto direito. Bem, então, sem mais delongas, vamos para o primeiro pattern, chamado de Factory Methods. Bem, o Factory Methods, como o próprio nome já serve de dica, ele utiliza métodos para encapsular a criação de objetos de maneira a evitar problemas, repetições e complexidades necessárias para conseguir instâncias de determinadas classes. E como é o template desse pattern? Bem, a implementação mais comum é com a especificação de uma interface ou com o uso de uma classe abstrata, que servirá para definir o Factory Methods, que servirá de uma espécie de protocolo base para as fábricas concretas. E é claro que nada disso terá utilidade se não tivermos nossas classes, que, por alguma razão de complexidade, serão bem melhores instanciadas através das fábricas do que diretamente utilizando o operador new, facilitando a vida do desenvolvedor. Bem, então agora, partindo para o nosso pequeno exemplo vida real, temos uma situação de um e-commerce que vende vários produtos, desde smartphones importados até pacotes de viagens. Então, aqui teremos uma família de objetos. Guarde bem esse detalhe. Uma só família. Nessa implementação, nós utilizaremos uma interface para sacramentar a definição abstrata dessa família, que em comum terá 2 comportamentos: getNome, que devolve uma string, e setValor, que recebe um float. O smartphone terá um atributo valor e com essa string para o retorno do nome, além, é claro, da implementação do método setValor.
que receberá um float valor e utiliza ele para setar o atributo com o mesmo nome. Já no pacote de viagens, teremos a data do pacote, tá? A data da formação do pacote de viagens. De maneira também similar ao smartphone, teremos o valor, o método getNome retornando como a string o nome do produto sendo pacote de viagens, e o setValor similar ao que fizemos agora há pouco no smartphone, porém ele terá um método construtor específico, aonde o usuário dessa classe precisará passar uma referência para um objeto que implemente a interface DateTimeInterface, e esse objeto referenciado terá sua referência guardada no atributo data. Bem, para essas duas situações, no caso, essas duas classes de produtos, existem algumas regras para a instanciação das mesmas, principalmente no que tange ao valor do produto. Para resolvermos isso, vamos utilizar fábricas. Em nosso caso, utilizaremos uma classe abstrata, chamada Produto Factory, e as implementações concretas dessa fábrica terão em comum um método chamado criarProduto, que receberá um float e terá como retorno uma referência para um objeto do tipo produto. Bem, então vamos agora para a implementação das fábricas concretas. Nossa primeira fábrica será a fábrica de smartphones importados. Nela, precisaremos literalmente recuperar a cotação do dólar para converter o real valor do produto. Para isso, utilizaremos uma API REST chamada Exchange Rates API. A URI dessa API será persistida em uma string na própria classe, isso é, uma constante, aonde colocaremos este endereço para que uma chamada do tipo GET possa ser feita e em tempo real seja possível converter o dólar para o real. Vamos lá. Bem, então precisaremos implementar todos os métodos abstratos, no caso aqui, o método criarProduto. A primeira diferença é que, ao invés de retornar um tipo genérico produto, nós já devolveremos uma especialização, no caso, smartphone importado. Quando o usuário dessa nossa classe passar o valor para o método criarProduto, nós faremos o seguinte. Em uma variável chamada cotação.json, nós utilizaremos o file getContents na URI que nós armazenamos na constante, que por sua vez devolverá o resultado utilizando a notação JSON. Para que a gente possa manipular no PHP, utilizaremos a boa e velha função JSON decode. Essa variável ainda não representa em si o valor da cotação. Para isso, em uma segunda variável chamada cotação, acessaremos o cotação.json, atributo rates, valor BRL, tá? Que é a sigla da nossa moeda. Agora poderemos tranquilamente instanciar um objeto do tipo smartphone importado. E agora poderemos chamar o método setValor, fazendo o seguinte: multiplicaremos o valor pela cotação. E é claro, o método precisa retornar um objeto do tipo smartphone importado. Então, colocaremos aqui para retornar esse produto criado e com seu valor modificado dentro desse método da fábrica. Bem, no caso do pacote viagens, a regra que pretendemos encapsular dentro da fábrica é a seguinte. Utilizaremos uma constante chamada meses alta temporada para persistir um array que irá conter os meses do ano em que nossa empresa considera como sendo meses de alta temporada. Isso terá influência na hora de gerar o valor desse pacote. Então aqui colocaremos 1, 7 e 12. Já na implementação do método criarProduto, devolveremos agora um produto do tipo, é claro, pacote viagem. Dentro desse método, iremos encapsular a lógica que testará se o mês corrente da criação do pacote é ou não um mês de alta temporada. Para isso, utilizaremos uma variável chamada hoje, que será uma referência para um objeto do tipo datetime. O nosso produto, obviamente, será um pacote de viagem, passando para o método construtor uma referência do objeto datetime, no caso hoje. E testaremos o seguinte, utilizando o if. Se estiver no array qual valor? Hoje, format m, para poder extrair só o mês. Se esse valor estiver dentro do array, no caso, a nossa constante meses alta temporada, então, produto setValor, valor vezes 2, ponto e vírgula. Se não, produto setValor, valor normal. E no final, é claro, retornaremos o nosso produto. Bem, agora poderemos finalmente utilizar as fábricas com seus métodos de criação de produto, passando apenas o valor dos mesmos, tendo como vantagem encapsulamento de toda a complexidade. Então vamos lá. Primeira fábrica que instanciaremos será de smartphone importado. Colocaremos aqui na variável produto para receber o resultado do método criarProduto, passando como valor 100. Daremos aqui um vardam para a gente poder depurar o valor. E agora faremos a mesma coisa, porém o nome do objeto que fará referência à fábrica será Factory2 e o resultado será referenciado numa variável chamada Produto2, também depurando. Então vamos lá ver o resultado.
tá aqui, ó, pela cotação do dólar de hoje, tá? 18 de maio de 2020. O valor daquele nosso smartphone ficou como R$ 585 e alguns centavos. E como maio não é considerado um mês de alta temporada, o pacote de viagem continuou se mantendo aos R$ 100, beleza? Bem, agora poderemos partir para outro pattern que pode ser literalmente considerado uma versão mais complexa do Factory Method. Vamos lá. O Abstract Factory tem como objetivo fornecer uma maneira de encapsular um grupo de fábricas que tem um tema em comum e de maneira similar ao Factory Method, sem especificar suas classes concretas, pois também serão nas próprias fábricas os locais em que os objetos serão construídos. A intenção principal desse padrão é isolar a criação de objetos de seu uso e criar famílias de objetos relacionados, sem precisar depender de suas classes concretas. Então, a grande diferença entre o Abstract Factory e Factory Method é que dessa vez existe o conceito de famílias de objetos. Por isso, muita gente até considera o Abstract Factory como, na verdade, um conjunto de Factory Methods. Não vejo problema nenhum de interpretar dessa maneira. A grande vantagem desse pattern é que ele ajuda a tornar transparente a introdução de novas classes no lado do Factory de maneira transparente para o nosso usuário, isso é, o cliente dos Factories concretos. Então, como seria o template conceitual desse pattern? Vamos lá. A primeira grande diferença do Abstract Factory para o Factory Method é que dessa vez existe a necessidade de não apenas uma família, mas de várias famílias de objetos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um tipo abstrato representado por essa interface, produto família A, tá? Que tem um método lá fazer algo X, com duas classes filhas, produto concreto A1, produto concreto A2. De maneira similar, é claro, eu teria também uma segunda família, pelo menos. Então aqui eu teria a família que seria produto família B, também com dois filhos. Produto concreto B1, produto concreto B2. E como seria o supertipo que poderia representar nossas factories? No caso, as abstract factories. Eu posso ser uma classe abstrata que teriam dois comportamentos em seu protocolo, por assim dizer. Um método para criar um produto da família A e um método para criar um produto da família B. Então, como consequência, toda implementação concreta desse abstract factory obrigatoriamente precisará ter um método que retorne um objeto da família A, outro da família B. É nessa hora que pode se tornar vantajoso fazer uma certa comutação, uma certa combinação. Isso dá uma flexibilidade maior nas factories. Então aqui, por exemplo, na fábrica concreta 1, o primeiro método eu posso retornar um produto concreto A1 e no caso o produto B, eu posso retornar um produto também específico do tipo B1. E na fábrica concreta 2, de maneira muito similar, eu posso retornar um produto concreto A2, no criar produto A, e um produto concreto B2, no produto B. E uma classe opcional, mas que é muito utilizada em diversas implementações, em diversas linguagens desse pattern, é uma espécie de classe cliente. Qual a utilidade dela? Nela poderíamos ter, por exemplo, um atributo que seria uma referência para um objeto que seja do tipo Abstract Factory, no caso, obviamente tem que ser uma classe concreta. E no método construtor, poderíamos usar algum recurso, como por exemplo um switch case, que ajudaria a encapsular um pouco até a questão do acesso direto às fábricas. Então aqui, se o usuário, na hora que instanciasse essa classe cliente, passasse 1 no método construtor, ele teria acesso à fábrica concreta 1. Passasse 2, ele teria acesso à fábrica concreta 2. Quando ele tentasse alguma opção que não existe, ele tomaria aqui uma exception. Então agora, sem mais delongas, vamos ver como seria uma implementação um pouco mais realística desse pattern. Vamos lá. Dessa vez o nosso exemplo será no domínio da área bancária, cujos objetos serão duas pequenas famílias. A primeira família será objetos do tipo financiamento e a segunda será objetos do tipo seguro. Para representar esse supertipo da nossa primeira família, utilizaremos uma classe abstrata chamada financiamento, que terá dois atributos. Um atributo protegido chamado taxa de juros, do tipo float, e um segundo atributo chamado valor, também do tipo float protegido. O método construtor será um bem tradicional para poder assimilar os valores quando um novo objeto for instanciado. Então aqui teremos diz taxa de juros recebendo o valor do parâmetro taxa de juros e diz valor recebendo o valor do parâmetro valor. E é claro que deixaremos como responsabilidade das classes concretas a implementação de um método chamado getValorMensal, que terá em sua assinatura um parâmetro chamado quantidade parcelas, do tipo inteiro, e devolverá como valor um float. Nossa primeira implementação concreta será uma classe chamada financiamento habitacional, cuja implementação do método getValorMensal será o seguinte:
teremos uma variável chamada taxa, que será o cálculo de taxa de juros dividido por 100. Em uma segunda variável val-parcela, teremos o resultado de desvalor vezes o resultado da função pal, aonde a base será 1 mais o valor da variável taxa e o expoente será a quantidade de parcelas. E por último, colocaremos numa variável chamada resultado o valor das parcelas dividido pela quantidade de parcelas. Podemos agora, é claro, retornar o conteúdo da variável resultado. Já no caso do financiamento veicular, a implementação do método getValorMensal, enquanto a taxa será similar ao que fizemos agora há pouco no financiamento habitacional, utilizaremos uma variável cujo cálculo será um pouco diferente. Desvalor vezes 1 mais taxa vezes quantidade de parcelas. Lembrando, é claro, da ordem de precedência dos operadores aritméticos usados pelo PHP, onde a multiplicação será feita antes da adição. Com o resultado guardado nessa variável chamada m, poderemos agora, numa variável chamada resultado, colocar o cálculo de $m dividido pela quantidade de parcelas e, obviamente, retornar o resultado desse cálculo final. Bem, a próxima família é a família de objetos do tipo seguro. Novamente, utilizaremos uma classe abstrata para representar esse supertipo, que possui dois atributos: valor avaliado, um float, e coberturas, um array, uma coleção no caso. O método construtor, de maneira muito similar ao que utilizamos na classe abstrata anterior, e dessa vez as classes filhas terão como obrigação implementar um método chamado getValorMensal, que retornará um float. A primeira classe filha de seguro será chamada de seguro residencial. E a sua implementação do método getValorMensal será o seguinte: teremos uma variável chamada adicionais, cujo valor será o total das coberturas, isso é, o tamanho desse array, vezes 100. E o retorno será um cálculo feito a partir de valor avaliado vezes 0,01 somado ao valor da variável adicionais dividido pelo número de meses do ano, 12. Já a segunda classe será uma classe chamada seguro veicular, também filha de seguro, é claro. Dessa vez a implementação do método getValorMensal terão seus adicionais multiplicados por 80 e uma pequena diferença no cálculo final, aonde o valor avaliado será multiplicado por 0,1. mas também somado a adicionais, dividido pelo número de meses do ano. Bem, agora com nossas duas famílias, cada uma com as suas particularidades, podemos finalmente criar nossas fábricas. E, é claro, criar um supertipo que possa representar o que se espera de cada uma dessas implementações concretas. Então, vamos lá. Usaremos como recurso uma interface chamada AbstractBancoFactory, tá? Que é o nosso domínio. E toda factory de banco precisará ter o método getFinanciamento recebendo como valor e devolvendo um objeto da família financiamento. Um método chamado getSeguro recebendo um float, que vai ser o valor avaliado, e também um array de coberturas, devolvendo um objeto da família seguro. Então agora, similar ao que vimos no exemplo conceitual anteriormente, o interessante é fazer uma certa combinação, uma certa comutação para poder tomar vantagem e criar uma variedade interessante na hora de utilizar a implementação concreta dessas factories. Então a nossa primeira factory chamaremos de banco caseiro, tá? Podia ser banco XPTO, não importa. É só um nome fictício. Obviamente, como tem dois métodos naquela interface, nós somos obrigados a implementar todos os dois métodos. Então aqui, na implementação do primeiro método, getFinanciamento, o que será encapsulado nessa factory será o seguinte: teremos uma constante chamada taxa de juros, a taxa desse banco específico, o banco caseiro, que será 0,5. Então aqui, por exemplo, se a gente retornar uma instância de financiamento habitacional, utilizaremos a nossa taxa de juros, né, self taxa de juros, e o valor será a responsabilidade do usuário da fábrica. Então aqui, $valor. Já aqui no getSeguro, como é um banco caseiro, o produto mais interessante da família de seguro para nós retornarmos é um objeto do tipo getSeguro residencial. Então aqui já temos uma fábrica com suas especificidades na hora de criar objetos dessa família. Podemos agora então criar uma nova variação que chamaremos aqui de banco motorizado. Também terá uma constante chamada taxa de juros, aqui 0,7, e a implementação dos seus métodos serão, como o próprio nome do banco já dá uma dica, aqui nós utilizaremos um tipo de financiamento específico que será um financiamento veicular, também passando a taxa de juros específica desse banco.
No caso, o seguro aqui não é um seguro qualquer, será um seguro do tipo veicular. Bem, poderemos ter agora um terceiro, quarto, quinto banco, não importa. Só esses dois exemplos aqui já dá para mostrar o quão interessante é o ato de desacoplar a criação do acesso direto aos objetos dessa família, deixando o mais transparente possível para o nosso desenvolvedor. E nesse caso, nós iremos optar por fazer o seguinte. Teremos também a nossa classe cliente, com um atributo privado, que será uma referência para um objeto concreto, obviamente, de Abstract Banco Factory, né? Alguma das duas, por enquanto, implementações. E no método construtor, o nosso usuário, aqui de uma maneira muito simples, ele passará uma string que servirá para abstrair um pouco até a questão do nome das factories. Então aqui a única preocupação do usuário dessa classe cliente será, utilizando uma string simples, dizer qual é o tipo que ele quer. Isso é uma implementação bastante primitiva. Existem algumas implementações mais complexas, usando até reflexão e por aí vai, mas já serve para o nosso propósito aqui, que é facilitar a vida do usuário para poder ele já receber a fábrica e poder, com a fábrica, construir os objetos que ele precisa, sem ter que se preocupar muito em detalhes de implementação. Então vamos lá. Teremos aqui um switch tipo. Caso for casa, vai devolver a fábrica banco caseiro. Caso for veículo, devolverá a fábrica banco motorizado. E se ele passar algum valor que não esteja dentro desses casos, uma exception será levantada. E é claro, como esse atributo é privado, precisaremos de um simples acesso para poder acessar uma instância da fábrica. Bem, agora, como usuários e não mais como construtores dessas fábricas, vamos utilizar esse nosso código para poder ver na prática a vantagem disso tudo. Vamos lá. Vamos começar aqui com uma variável chamada cifrão cliente. Utilizaremos o operador new para instanciar um novo objeto do tipo cliente, passando no método construtor a string casa. E agora poderemos fazer o seguinte aqui. Echo cliente, método getFactory, dando um enter aqui, método getFinanciamento, passando o valor 1000, e com o resultado do método getFinanciamento, utilizaremos o método getValorMensal, passando como int o valor 10. E aqui vamos dar um echo br para poder dar uma quebra de linha quando imprimir o valor de cima. Podemos utilizar esse mesmo cifrão cliente para fazer o seguinte. Echo cliente getFactory. Dessa vez precisaremos de um seguro. Podemos colocar aqui como exemplo o valor 200.000 e com duas coberturas, terremoto e enchente. E aqui pegaremos o valor mensal, que nesse caso a gente não passa a quantidade, é ele que retorna para a gente. E agora, por último, também colocando aqui um BR, vamos pedir para que um cliente 2 receba o valor de new cliente, um veículo. E aí dessa vez vamos imprimir echo cliente getFactory, método getFinanciamento, vamos colocar aqui 5.000, get valor mensal, quantidade de parcelas, pode ser 24. Vamos lá testar para ver se rodou tudo direitinho. Então aqui, ó, o valor daquele nosso financiamento habitacional com juro aplicado, tá? Isso internamente encapsulado. O valor do seguro, que a gente colocou lá, quanto seria o valor mensal. E aqui, quanto seria o valor mensal, tá? R$ 234, se financiássemos um carro de R$ 5.000 em 24 meses com aquele banco motorizado. Bem, o próximo pattern é o Builder. O Builder é um pattern que permite construir objetos complexos passo a passo, encapsulando a criação dos mesmos. Ao fazer isso, o mesmo processo de construção pode criar representações diferentes de objetos de uma classe. A implementação desse pattern possui normalmente 4 participantes. O construtor, tradução do nome do próprio pattern, é responsável por fornecer ao diretor uma interface para construir um produto. A interface permite que o construtor oculte a representação e a estrutura interna do produto, e ele também oculta como o produto é montado. Cada construtor, isso é, cada builder concreto, contém toda a lógica para criar e montar algum tipo específico ou variação de um produto. Por sua vez, o diretor é responsável por utilizar o construtor e construir o produto passo a passo, sob o controle dele, pois é ele que notifica o construtor sempre que uma parte do produto deve ser construída. Então aí, somente quando as etapas de construção terminam, o cliente solicita ao construtor o produto ou o resultado da variação, de acordo com o construtor e o diretor utilizados. Bem,
Eu preciso fazer uma ponderação muito importante sobre o Builder no que tange a confusão muito comum feita pelas pessoas na hora de implementar esse padrão, devido à existência de outro pattern famoso com o mesmo nome, porém de diferente autoria. O outro Builder é conhecido como Builder Block, sobrenome do autor do livro Essential Java, de Joshua Block. Este Builder, apesar de inspirado no Builder do Gang of Four, tem um foco maior em utilizar a interface fluente para a construção customizada de objetos complexos e evitar métodos construtores chamados de telescópicos. Bem, ponderação feita, então como seria um exemplo vida real desse pattern? No caso, o Builder Pattern do Gang of Four. Vamos lá. Bem, dessa vez o contexto será a implementação de um interpretador de dados capaz de ler diferentes formatos e converter os mesmos para dados tabulares, também em diferentes formatos. Neste exemplo, teremos a priori dois formatos de entrada, XML e JSON, e duas possibilidades de saída em forma tabular, HTML e CSV. Então vamos começar a implementação. Começaremos definindo uma classe abstrata para o nosso builder, isso é, para o nosso construtor. O nosso produto será literalmente uma string contendo o resultado final da conversão. A API que todos os builders concretos deverão implementar será composta de métodos que definem passos importantes na hora de gerar o dado tabular de saída. São eles: método incluir cabeçalho, que receberá um array chamado header, método incluir linha, que receberá um array chamado line, e um método finalizar. Como a classe abstrata pode ter um método concreto e o mesmo pode ser herdado pelas classes concretas, colocaremos aqui um getter, get resultado, para que seja possível no final, conforme a definição do próprio Builder Pattern, o cliente solicitar ao Builder o produto customizado. Bem, com a definição genérica do nosso Builder, podemos agora também criar nossa classe abstrata de diretor. Ela precisará, obviamente, ter uma referência para um objeto do tipo Builder e no seu método construtor receber uma instância, isso é, uma referência para um objeto do tipo Builder, pois os diretores concretos, eles sim saberão a ordem correta da execução dos passos para montar o objeto customizado desejado pelo cliente. Essa parte será a responsabilidade, é claro, dos diretores concretos. Bem, como já temos nossas definições abstratas, tanto do builder como do diretor, podemos agora começar finalmente a implementar nossas classes concretas. Começaremos com os builders. Nosso primeiro builder será o HTML Builder, tá? Que será responsável por gerar uma versão tabular em HTML dos dados interpretados. Bem, precisamos aqui, obviamente, implementar os métodos abstratos, e para criar essa implementação, nós vamos utilizar a implementação do DOM, isso é, o Document Object Model, nativa do próprio PHP. Para isso, colocaremos dois atributos nessa classe. Um chamado Document, que vai ser uma referência para um objeto DOM Document, e o outro Table, que será uma referência para um objeto do tipo DOM Element. Além de implementar os métodos abstratos, nós também teremos um construtor customizado para essa classe. Então aqui colocaremos public function construct, e no método construtor, toda vez que um objeto do tipo HTML Builder for instanciado, ele terá os seguintes valores setados. This document será igual a new DOM document, passando o primeiro valor do construtor de DOM document como 1.0 e o segundo como o TF8. Bem, agora tendo uma referência para um objeto do tipo DOM document, podemos começar a utilizar alguns métodos e montar a nossa árvore HTML. Nesse exemplo aqui do Builder Pattern, eu optei por montar um HTML simplificado para que o código não ficasse tão grande, tá? Mas fique à vontade para colocar todas as outras tags que tornam um HTML válido, como header, body, e por aí vai. Bem, mas vamos lá, como é que eu fiz a minha implementação? This document, método append child this document create element HTML. Com essa linha explicitamente, estamos colocando como primeiro filho do documento um elemento, um nó do tipo HTML. Logo em seguida estaremos criando a nossa tabela. Então vamos lá. This table recebe this document create element table. Por enquanto a tabela está aqui, ela não foi inserida ou anexada ao documento ou a nenhum filho do documento. É o que a gente vai fazer logo em seguida. Mas antes, this table set attribute border 1, tá? Só para poder a tabela ter uma borda visível para a gente. E aí agora faremos o seguinte: this document first child, tá? O primeiro filho, que no caso lá foi o próprio HTML. Append child this
table, beleza? A gente está colocando agora a tabela como filha do HTML, que por sua vez é filha do próprio documento. Bem, como tanto o processo de incluir uma linha como um cabeçalho numa tabela de HTML serão parecidos, criaremos um método para poder encapsular a criação dos dois e evitar repetições. Vamos lá. O nome do método será criarTableRow, que terá como primeiro parâmetro um array chamado line e uma string tipo, cujo valor default será td. Bem, como é que será o código? Vamos lá. Teremos uma variável aqui chamada tr, que será literalmente uma tag do tipo tr, TableRow do próprio HTML. Então, this document create element tr, que independente de ser cabeçalho ou uma linha normal, vai ter que ter o tr. E aí, faremos o seguinte, para poder iterar o array de maneira bem simplista, utilizaremos o ArrayMap, e o callback será uma arrow function, aonde colocaremos para o tr executar o método appendChild, cujo parâmetro será o resultado de this document, create element, tipo, e aqui precisaremos passar o valor de cada item desse array. Então a gente coloca aqui na arrow function um $v, que o próprio ArrayMap passará quando ele começar a iterar o array, e a gente passa ele aqui como sendo o segundo parâmetro do createElement. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil a visualização. E aqui, logo depois do fim do trecho de código que nós queremos colocar nessa nossa arrow function, colocaremos como o segundo parâmetro do ArrayMap o line, tá? O ArrayLine, ponto e vírgula. E aí, é claro, no final, colocaremos a linha com as suas divisões, seja do tipo TD ou algum outro tipo, no caso será o TH, colocaremos essa linha dentro da tabela. Então aqui a gente faz o seguinte, this table appendChild tr. Esse método será utilizado tanto no incluir linha, então aqui a gente faz this criarTableRow passando o próprio line, tá, o array, e aqui no incluir cabeçalho também, com uma pequena diferença. This criarTableRow, passando o array do próprio cabeçalho, só que uma pequena diferença, aqui passaremos th, que é a tag que representa o cabeçalho de uma tabela no HTML. E no finalizar faremos o seguinte, this resultado recebe o resultado literalmente de um método do DOM_document chamado saveHTML, que ele vai devolver o HTML em forma de string e a gente vai colocar ele no atributo resultado, beleza? Bem, agora faremos o nosso builder de CSV, tá? O CSV Builder. Implementaremos os métodos abstratos, é claro, e precisaremos só de um atributo, um array, para guardar o que será colocado nesse CSV. No incluir cabeçalho e no incluir linha, precisaremos fazer códigos semelhantes, que serão o seguinte, this CSV array recebe $header, this CSV array recebe $line. No finalizar, é que nós literalmente montaremos o CSV. Então aqui, o que a gente vai fazer? Para cada this CSV array as line, tá? A linha, o this resultado será concatenado com o resultado da function implode, passando como cola, vírgula, o array line concatenado com PHP end of line. Bem, terminamos os nossos dois builders. Agora vamos partir para os nossos dois diretores. O primeiro diretor será o diretor XML, tá? Responsável por interpretar um dado no formato XML. Implementaremos, é claro, o método abstrato construir com o seguinte código. Utilizaremos novamente o DOM_document, tá? Só que dessa vez uma variável chamada document. É de vital importância setar esse atributo chamado preserve white space como false, tá? Para que ele não considere os espaços vazios como filhos desse documento XML. E aí utilizaremos o método load para poder carregar o XML em si. Usaremos uma variável chamada root para poder ter uma referência para o primeiro filho desse documento, pois ela será de grande valia para que a gente possa recuperar o nome dos atributos do primeiro objeto. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma outra variável aqui chamada item1, tá? Que vai representar o primeiro objeto, e usaremos a function iterator to array, tá? Para que ele possa converter qualquer coisa que seja iterável para um array normal, e esse objeto iterável será o seguinte, se from root, firstChild, child nodes. Por quê? Veremos que esse documento XML ele tem a seguinte característica, vamos lá. O elemento raiz dele se chama clientes. E aqui eu tenho 1000 clientes. Cada cliente ele tem os seguintes filhos: e-mail, ID, nome, sexo, telefone.
Então, quando acessamos o primeiro filho desse documento, estamos acessando a tag cliente, que tem, por sua vez, todos os clientes aqui dentro. Ao acessar o primeiro filho de cliente, acessamos o primeiro cliente aqui. E quando pedimos os filhos desse cliente, literalmente estaremos acessando as tags que representam os atributos e valores de cada cliente. No caso aqui, e-mail, ID, nome, sexo, telefone. Beleza? E aí, acessando essas tags, faremos o seguinte: this builder, lembra, o diretor ele usa o builder, porque ele sabe o jeito certo de construir o objeto. Então o primeiro passo será o seguinte: incluir cabeçalho. E qual será o cabeçalho quando a entrada for um XML? Array column, pegando lá o primeiro cliente, né? Nesse caso desse XML, então aqui tem o nome das tags, que na API DOM do PHP o atributo se chama tag name. Bem, cabeçalho incluído, próximo passo é incluir os registros em si. Então vamos lá. For each root, que é a tag clientes, seus filhos, child nodes as child, tá? Para a gente iterar em cada um daqueles clientes. Faremos o seguinte, ó, uma variável chamada item, receberá o valor de, novamente, iterator to array, child, atributo child nodes, similar ao que fizemos no primeiro cliente, só que dessa vez para acessar os atributos filhos de cada cliente dentro desse laço. E é claro, o diretor irá utilizar o builder, então aqui this builder, método, incluir linha, array column, item, só que dessa vez nós não queremos o nome das tags do XML, queremos os valores dela, então aqui nós colocamos node value. E aí é claro, depois de colocar todas as linhas na tabela, chamamos o builder de novo para literalmente finalizar. Então vamos para o próximo diretor. Então agora teremos o diretor JSON, responsável por interpretar dados de entrada serializados utilizando a notação de arrays e objetos em JavaScript. Então é claro, a gente vai implementar o método abstrato construir e o código será o seguinte: teremos aqui uma variável chamada JSON Array, que fará um JSON code do seguinte: file get contents, o input file name. E aí de cara aqui a gente já pode incluir o cabeçalho. This builder incluir cabeçalho. E como é que será o cabeçalho aqui? Usaremos a função array keys, tá, para poder extrair o valor das chaves, isso é o nome das chaves, do seguinte: JSON Array, o primeiro item, só que forçaremos ele, obviamente, a ser convertido para Array. Então a gente coloca aqui o casting para Array. Bem, cabeçalho incluído, próximo passo, iterar. Então vamos lá. For each JSON Array as JSON Object, e a gente faz o seguinte: this builder incluir linha, fazendo cache, né, convertendo de objeto para array, quem? O JSON Object. Incluído o cabeçalho e as linhas, simplesmente aqui a gente chama this builder finalizar. Bem, estamos com os nossos diretores prontos, nossos builders também. Agora a gente pode implementar o código do cliente. Vamos lá. Bem, então agora começaremos a utilizar nossas implementações do Builder Pattern para converter dados tanto no formato JSON quanto no formato XML para uma tabela ou em HTML ou em CSV. Similar ao XML que vimos agora há pouco, o nosso JSON tem essa estrutura aqui, que nada mais é do que uma versão convertida daquele XML com exatamente os mesmos dados, porém utilizando a notação JSON, tá? Inclusive os mesmos campos. Ambos os arquivos vocês podem encontrar para baixar nos links que eu coloquei na descrição desse vídeo. Bem, então aqui para fazer a nossa primeira conversão, vamos começar com XML. Então aqui a gente vai criar uma variável chamada input para colocar o nome do arquivo de entrada. Vamos instanciar um builder do tipo HTML, que será o formato desejado para saída. Utilizaremos, obviamente, um diretor XML, que será responsável por utilizar o builder para que o produto de saída, no nosso caso HTML, seja gerado na ordem correta. Então aqui a gente pede para o diretor construir, chamando o método construir, passando como entrada o XML, afinal ele é um diretor XML. Então agora nós literalmente recuperamos o produto gerado pelo builder dirigido pelo nosso diretor XML, que no nosso caso será literalmente o código fonte HTML dentro de uma grande string, e vamos utilizar a função filePutContents para poder persistir esse HTML em um arquivo do disco. Então se a gente rodar lá, o resultado no diretório será o seguinte: teremos aqui um cliente.html. Se a gente abrir no navegador, está aqui, ó, nossa tabela HTML com os dados que foram lidos do XML. Se nós voltarmos lá e trocarmos a entrada pelo cliente.json, continuar construindo com o HTML Builder
só que obviamente dessa vez será o diretor JSON. Podemos aqui até colocar um cliente 2 para poder criar um arquivo separado. E se a gente rodar lá, está aqui o nosso cliente 2 HTML, que no meu caso, por eu ter utilizado os mesmos dados, tanto no JSON como no XML, se a gente clicar aqui, a tabela vai ser igualzinha. Também podemos fazer, é claro, a conversão para CSV. Então a gente coloca aqui CSV Builder, os dados de entrada podem ser o JSON mesmo, não tem problema, só que dessa vez o resultado será um CSV, não HTML. Então aqui a gente coloca clientes.csv. Se a gente rodar lá, teremos aqui o nosso arquivinho CSV, que se a gente abrir num editor como o Notepad++, está aqui o nosso arquivinho CSV, tá? Que também pode ser importado no Excel sem nenhum problema. E funcionaria também, obviamente, se a gente trocasse para a fonte ser o XML, utilizando o diretor XML. Podemos colocar aqui um cliente 2 CSV para criar um arquivo separado. E está aqui o nosso CSV, beleza? Bem, o próximo pattern é o Prototype, cujo objetivo é mitigar o custo da criação de novos objetos através do uso de clonagem. Muitas vezes, a criação de novos objetos de uma determinada classe consome muito tempo e recurso. Rede, por exemplo. Então, uma das melhores maneiras disponíveis para criar objetos a partir de objetos pré-existentes é utilizando a clonagem dos mesmos. Um objeto que suporta a clonagem é chamado de protótipo, daí o nome do pattern, né? A ideia é copiar um objeto pré-existente ao invés de criar uma nova instância do zero, algo que poderia incluir operações custosas. Este objeto pré-existente atua como um protótipo contendo o estado inicial para as cópias. Quando um objeto é copiado, o cliente pode alterar, se necessário, os valores dos atributos copiados desse estado inicial, por assim dizer. Essa abordagem economiza recursos e tempo, especialmente quando a criação do objeto é um processo muito pesado. Bem, mas como funciona o processo de clonagem no PHP? Em aulas anteriores, nós até vimos como funciona a instrução clone do PHP. Porém, o PHP ele também permite que na definição de uma classe seja possível definir um conjunto de instruções que possam ser executadas quando uma instância dessa classe for clonada. Então, como é que funciona? Vamos dizer aqui que nós temos uma classe pessoa com 2 atributos, CPF e nome, tá? O método construtor, visibilidade pública, então a gente não precisa de nenhum tipo de accessor ou mutator. Porém, vamos dizer que existe a necessidade de que alguma coisa aconteça quando uma instância de pessoa for clonada. Então, nesse exemplozinho simplificado, toda vez que uma pessoa for clonada, faz-se necessário colocar um sufixo parêntese cópia depois do nome da pessoa clonada, tá? Então, como é que a gente faz aqui para controlar isso? Utilizando um método mágico de PHP. A gente chega aqui, coloca public function _ clone e a gente coloca aqui a instrução que a gente quiser. Como é um método não estático, a gente tem acesso aos atributos da instância através do this. Então, a gente pode chegar e fazer o seguinte, ó, this, nome, recebe ele mesmo concatenado com espaço, parêntese, cópia. Então aqui, se a gente criar uma instância de pessoa com o nome José, CPF 123 e clonarmos esse objeto, então aqui a gente coloca P2 é igual a clone P1, tá? No caso, o objeto referenciado pela variável P1. Se a gente depurar aqui o P2, o resultado é um segundo objeto de pessoa com CPF 123, porém com o nome modificado, por assim dizer, tá? Com esse sufixo chamado cópia. Bem, então, quando nós utilizamos o processo de clonagem de objetos, nós temos basicamente dois tipos, tá? Duas estratégias de clonar um objeto. Então vamos dizer aqui que nós temos uma situação onde existe uma classe chamada aluno, com nome matrícula, e uma classe abstrata chamada turma, que tem um código e um array de alunos. Então aqui nós temos um clássico relacionamento de 1 para muitos. Tá? Uma turma possui 0 ou n alunos. Não podemos criar uma instância dessa turma diretamente porque é uma classe abstrata. Então aqui precisaremos criar pelo menos uma especialização concreta. Para ilustrar as duas estratégias de clonagem, vamos criar uma especialização para cada uma delas. A primeira especialização de turma será utilizando a abordagem shallow, tá? Que em português significa raso, aonde nós não faremos nenhum tipo de customização no método mágico de clonagem. Em compensação, na segunda especialização de turma, chamaremos de Deep Turma, português profundo, será utilizando a abordagem de Deep Copy, onde sim, nós precisaremos customizar o método clone da nossa classe. Para quê?
para permitir que quando uma turma dessa classe for clonada, os alunos sejam clonados também. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Acessaremos o atributo alunos através do this e, de maneira simplificada, iremos utilizar o ArrayMap para iterar os alunos dessa turma, tá? Lembre-se, serão os alunos no momento da clonagem de uma turma do tipo Deep Turma. O que nós faremos? Com o uso de uma Arrow Function, nós clonaremos aluno por aluno. Isso vai ficar mais explícito agora quando nós criarmos nossas instâncias tanto de Shallow Turma, tá? De turma utilizando a abordagem de cópia rasa, como de Deep Turma, utilizando a abordagem de cópia profunda. Vamos lá. Começaremos declarando uma variável chamada T0 que guardará uma referência para um objeto do tipo Shallow Turma, cujo código da turma será Patterns 2020. Também teremos, é claro, uma variável T1 que será uma referência para um objeto do tipo Deep Turma, cujo código da turma será PHP 2020. Criaremos aqui agora um array contendo duas referências para objetos do tipo aluno, com seus respectivos nomes e matrículas, e ele agora será o valor do atributo do objeto referenciado por T0. Que é do tipo Shallow Turma. E faremos de modo muito semelhante com o nosso objeto referenciado por T1, que é do tipo Deep Turma, tá? José e Maria. Bem, agora faremos duas clonagens. T2 vai receber um clone do objeto referenciado por T0 e T3 vai receber um clone do objeto referenciado por T1. E aí, vamos alterar o código do objeto referenciado por T2 para JavaScript 2020, tá? JS 2020, e a matrícula do primeiro aluno, isso é, na posição 0 do array de alunos, do objeto referenciado por T2, trocaremos a matrícula dele para 999. De maneira semelhante, trocaremos o código da turma T3, tá? Que foi clone de T1, para CakePHP 2020 e a matrícula do primeiro aluno da turma T3 para 888. Então vamos agora debugar os 4 objetos para ficar explícito a diferença entre as duas abordagens. Vamos lá. Bem, nós temos aqui na ordem o objeto referenciado por T0, T1, T2 e T3. Observem que, originalmente, a matrícula de Tiago não era 999. Se voltarmos aqui no código, a matrícula originalmente era 111. Nós trocamos a matrícula do primeiro aluno de T2, que foi uma cópia rasa de T0. E por ter sido uma cópia rasa, o que simplesmente aconteceu em memória é que o T2, que é esse aqui, ó, JS 2020, simplesmente recebeu no momento da clonagem cópias das referências para os objetos de alunos de T0. Então, na prática, os alunos continuaram sendo os mesmos. Apesar da turma ser diferente, os alunos continuaram sendo os mesmos. Em compensação, o nosso objeto T1 continuou com os estados dos seus alunos originais, tá? José 001, Maria 002. Por quê? Nós explicitamos aqui no código que no momento da clonagem, nós clonaríamos, isso é, nós tornamos mais explícito, mais profundo a clonagem para dizer o seguinte, ó, quando for clonada uma turma, clona também os alunos. Não apenas passe as referências desses alunos para o objeto clonado. E aí, com isso, a alteração foi feita apenas nos objetos de T3. Até porque aqui são 2 clones daqueles objetos originais de T1 e não apenas referências para esses mesmos objetos. Beleza? Tendo isso em mente, então como seria uma versão conceitual do pattern prototype? Vamos lá. Bem, imagina que nós temos uma classe qualquer, tá, com um atributo e no método construtor um parâmetro para poder setar esse atributo e uma referência para um objeto dessa classe poderia ser usado pelo nosso protótipo, tá? Aqui, no caso, uma base abstrata de protótipo. Então, aqui a gente tem uma referência para um objeto do tipo filho. Similar ao que fizemos anteriormente, no caso PHP, para que seja possível delegar a responsabilidade de implementar a clonagem pelas classes concretas de protótipo, nós definimos o método mágico clone como abstrato. Como consequência, eu posso ter uma implementação concreta que torna explícito a clonagem também da sua associação, no caso aqui, o relacionamento com o filho, ou que não. Simplesmente deixa aqui o comportamento default do próprio PHP. Bem, então qual poderia ser uma situação um pouco mais realística, aonde o uso desse pattern tornaria vantajoso a implementação? Vamos lá. Bem, o nosso domínio da vez será na área
de termos contratuais, tá? Então, vamos supor que nós temos uma empresa que contrata outras empresas e ela, por sua vez, possui algum tipo de conteúdo sigiloso ou algo do gênero, que, ao fechar o contrato com uma empresa de terceiros, faz-se necessário gerar um novo termo de compromisso, pode ter mais de um tipo de termo contratual, e explicitar quem é o representante legal, dependendo da situação. E, como sempre é muito parecido um contrato em relação ao outro, normalmente só mudando a data, a empresa e o nome do representante legal, torna-se vantajoso, até a nível de desempenho da aplicação, clonar os contratos. Principalmente que o template deles não está embutido no código, mas acessível literalmente na nuvem, tá? Então tem banda, internet, conexão e por aí vai. Quanto menos nossa aplicação repetir o processo custoso de gerar um novo termo cujo template está na nuvem, melhor. Então vamos ver como é que ficaria a implementação. Vamos lá. Bem, nós teremos uma classe que será literalmente o nosso protótipo, que se chama termo contratual. A priori, o usuário de uma implementação concreta de termo contratual precisará apenas informar o nome da contratada e o número do contrato, porque o template, por sua vez, terá seu valor gerado por um código encapsulado dentro do próprio método construtor, que por sua vez depende de um segundo método, tá? Que é esse getUriTemplate. Com o retorno dele, nós daremos o file getContents e setaremos o valor de template. Bem, teremos, obviamente, mutators e acessos para poder permitir recuperar o nome da contratada, alterar, tá? Nas cópias, por exemplo, não só o nome, mas o número do contrato também. Porém, nós não teremos um método getTemplate, tá? Que isso é algo encapsulado. Ao contrário, teremos na API para o nosso usuário final das classes concretas um método chamado getConteúdo, que ele vai encapsular a seguinte lógica. Vamos lá. Teremos um array chamado hashes, que literalmente irá conter as hashtags que nós iremos procurar nos templates para substituir. Substituir pelo quê? Vamos lá. O hashtag contratada nós substituiremos pelo valor setado no atributo nome contratada desse objeto. Por sua vez, o hashtag número contrato pelo atributo número contrato. Em compensação, o hashtag data será a responsabilidade do próprio PHP usando a classe datetime, recuperando no formato em string dia, mês e ano. Bem, e para fazer essa substituição e gerar o conteúdo final dinâmico, faremos uso da function strReplace, aonde procuraremos as hashes, substituindo pelos valores nesse array replaces, dentro de qual string? ThisTemplate. Apesar do template ter sua lógica encapsulada lá no construtor, ela depende de um outro método. Esse outro método será a responsabilidade das classes concretas implementadas. Então a gente coloca ele aqui, obviamente, como abstrato. Então tá aqui, ó, getUriTemplate. E conforme nós vimos nos exemplos anteriores de prototype, a classe abstrata também terá uma definição abstrata do método mágico clone para que cada implementação concreta desse protótipo tenha sua implementação customizada da clonagem. Então vamos lá. A nossa primeira implementação do protótipo se chamará documento termo condição. Ela deixará com que a implementação da clonagem seja default do próprio PHP e o getUriTemplate retornará essa string. Se a gente abrir no navegador, é esse texto aqui, que no meio do texto a gente consegue encontrar coisas como hashtag contratada e hashtag data. Então a gente percebe aqui que isso aqui é um template com o propósito de literalmente poder ser reutilizável para a geração de diferentes documentos. Bem, a próxima implementação do protótipo, ela terá um relacionamento com uma outra classe. E que classe será essa? Será uma classe chamada representante legal, com nome cargo string, além de um construtor padrão, podemos também implementar accessors e mutators, permitindo assim, obviamente, alterar e recuperar qualquer um desses valores cujos seus atributos possuem visibilidade privada. Beleza. Então agora partindo para a implementação deste segundo protótipo concreto, que se chamará documento termo confidencialidade. Essa classe terá uma referência para um objeto da classe que criamos agora há pouco,
Isso é, a classe representante legal. Então, devido às especificidades dessa implementação de termo contratual, precisaremos ter um método construtor específico que contará com um parâmetro adicional em relação à sua classe base. No caso aqui, será a obrigatoriedade de uma referência para um objeto do tipo representante legal. Enquanto parte do código do construtor original será reaproveitado, utilizando o operador parent, teremos essa particularidade de também setar o atributo representante legal. E devido a este atributo ser privado, nós precisaremos também adicionar um mutator e um accessor para permitir que, por exemplo, clones de objetos dessa classe possam ter seus representantes modificados. Além disso, precisaremos também fazer overwrite do método getConteúdo, porque o template deste tipo de documento contém uma hashtag a mais que fará uso do próprio atributo representante legal. Então aqui precisaremos colocar na implementação de getConteúdo um outro strReplace, aonde procuraremos a hashtag representante, trocaremos ela pelo nome do representante legal e, obviamente, iremos reaproveitar todas as substituições contidas no código original de getConteúdo, isso é, a implementação original de termo contratual. Para isso, de maneira similar ao que fizemos lá no construtor, vamos utilizar o operador parent e aqui evocar o método getConteúdo. E o mais importante agora também é implementar os métodos abstratos. Então, o método mágico clone dessa vez, devido à associação desta classe com o representante legal, torna-se salutar utilizar a abordagem de deep copy. Então aqui, toda vez que um objeto dessa classe for clonada, nós também clonaremos a referência para o objeto de representante legal. E por último, nossa implementação de getUriTemplate, cujo documento, que também se encontra na nuvem, tem como especificidade a hashtag representante. Por isso ocorreu a necessidade de fazer um overwrite do método getConteúdo. Então agora vamos partir para o nosso código cliente e criar instâncias e clones de objetos dessas classes. Vamos lá. Começaremos com uma instância da classe documento termo condição, cujo nome da contratada é Loren Y e o número do contrato é esse monte de 0 aqui. Logo em seguida, criaremos uma instância de documento termo confidencialidade, cujo nome da contratada também é Loren Y, o número do contrato é esse monte de 1, e o representante legal se chama fulano da Silva com o cargo de exemplo. Então, para evitar com que nossa aplicação precise acessar novamente na internet o template daqueles documentos, toda vez que um novo tipo de documento precise ser gerado, o que nós vamos fazer? Vamos, a priori, clonar um de cada. E aí, podemos alterar os números dos contratos, tanto do clone do documento termo condição, quanto do clone documento termo confidencialidade. Como o documento termo confidencialidade possui uma associação, tá, de 1 para 1 com o representante legal, a título de exemplificação didática, forçaremos o seguinte: vamos trocar o nome do representante legal deste objeto que foi clonado de um documento termo confidencialidade. E agora vamos colocar para imprimir os originais e seus clones e, através da depuração, ver o que aconteceu com cada um. Vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro objeto, do tipo documento termo condição, manteve o nome da contratada e principalmente o nome do contrato. O nosso segundo objeto, do tipo documento termo confidencialidade, manteve-se também o nome da contratada Loren Y e seu número de contrato com um monte de 1. E o seu representante legal, fulano da Silva, cargo de exemplo. Ambos com seus templates, é claro. Agora, as cópias estão aqui com seus valores, ó, apenas aonde foi necessário alterar, no caso aqui, o número do contrato, o nome da contratada manteve-se o mesmo, o tipo de contrato é a mesma coisa, e no segundo, mudamos o nome do representante legal para Beltrano da Silva, além de ter trocado também o número do contrato. Então observem que, como a cópia foi profunda, esse representante legal aqui, ó, não é o mesmo representante legal daqui. Então, como eles são objetos diferentes, as mudanças entre eles não têm o porquê serem replicadas. Se a cópia não fosse profunda, tanto esse documento termo confidencialidade como este outro documento termo confidencialidade estariam apontando para o mesmo representante legal. Então, mudasse o nome aqui, ia mudar lá em cima também. Além disso, é claro, podemos a qualquer momento dar um eco aqui, chamar um objeto, como por exemplo, clone termo de confidencialidade, e executar o método getConteúdo.
Podemos aqui ver o template modificado, aonde as hashtags foram substituídas por valores presentes no estado do objeto do termo de confidencialidade e de objetos associados ao mesmo. Então aqui, por exemplo, está o nome do Beltrano da Silva. Lembrando que esse aqui é um clone, porque no original se chamava Fulano da Silva. E o número do contrato aqui, ó, toda vez que ele é referenciado, é 333, sendo que no original não era assim. Bem, então partiremos agora para o último pattern do grupo dos criacionais, o singleton. O singleton é um pattern cujo objetivo é garantir que para uma determinada classe exista somente uma única instância. Isso pode ser bastante útil se essa classe exercer algum tipo de papel de centralização ou coordenação de alguma atividade essencial no sistema. A implementação do singleton normalmente é feita através da aplicação das seguintes regras. Primeiramente, para garantir que o controle da instanciação seja feito somente pela própria classe, tornamos o construtor privado. Logo em seguida, criamos uma instância que servirá para ser uma referência para um objeto dessa própria classe como um atributo estático da mesma. E é claro, vamos precisar de um método estático, afinal, nenhum usuário dessa classe vai poder utilizar o new em outro lugar. Então, através desse método estático, testaremos se o nosso atributo, isso é, o atributo da classe estático, ele ainda continua nulo. Caso ele continue, nós instanciaremos um objeto dessa classe. Aqui no PHP podemos utilizar o operador self, que faz uma referência à própria classe. Caso o atributo estático já esteja armazenando uma referência para um objeto dessa mesma classe, isso é, ele não é mais nulo, retornaremos aquele objeto referenciado pelo atributo estático. Na prática, nós literalmente fazemos um autorrelacionamento da classe com ela mesma. Porém, como o objeto será referenciado por um atributo estático, nesse caso aqui encapsulado com a visibilidade private, porém acessível através do método getInstance, vamos garantir que durante toda a execução do script, durante toda a execução do programa, todas as vezes que alguém precisar acessar uma instância de minha classe, estarão acessando o mesmo objeto. Como é que isso funciona? Vamos lá. Se eu criar aqui uma variável chamada objeto1, como construtor é privado, eu não posso dar um new minha classe, porém eu posso usar o método getInstance para poder recuperar uma referência para um objeto minha classe. Se, em tempo de execução, eu decorar esse objeto com um atributo chamado x e atribuir ao mesmo o valor de 1, não importa se eu criar uma segunda variável, pois ela estará apontando para o mesmo objeto, isso é, a única instância de minha classe. Se eu tentar modificar esse valor de x, no final das contas só existe um x só. Então, se depurarmos nossas duas variáveis aqui, veremos que as duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto, tá? A única instância de minha classe, que obviamente possui apenas um atributo x, cujo valor ficou 2, porque uma setou como 1 e a outra incrementou o valor. Bem, então como seria um exemplo onde a nossa aplicação poderia tirar vantagens de utilizar esse pattern? Vamos lá. Nosso contexto agora será um contexto mais abrangente, que pode servir para qualquer tipo de aplicação comercial que utilize um banco de dados relacional. Então vamos dizer que nós temos uma classe de configuração que será responsável por definir os metadados básicos necessários para se conectar a um banco de dados, nesse caso aqui o MySQL. E essa classe, por sua vez, terá um método, conforme a gente viu lá nas aulas de PDO, que será responsável por devolver a DSN necessária para que o drive do PDO ele possa se conectar, além de disponibilizar também o usuário e a senha. Então, como seria a classe usuária dessa classe de configuração? Vamos lá. Bem, nós teríamos uma classe de conexão, literalmente chamada conexão. Para a nossa conexão, seria interessante que existisse somente uma instância durante a execução do programa para evitar que várias conexões sejam desnecessariamente abertas a cada query. Então, como é que a gente faria isso aqui? Vamos lá. Primeiro passo, conforme nós vimos lá no exemplo conceitual, precisaremos colocar o construtor dessa classe como privado. Nesse caso aqui específico, como utilizaremos o PDO, precisaremos que uma instância de conexão ela faça referência a uma instância do PDO. Então, para isso, nós utilizamos aqui o operador this e no corpo da classe iremos declarar, além de uma referência para um objeto do tipo PDO, também o nosso singleton estático. Então, o próximo passo é criar o nosso método estático que servirá para que o usuário dessa classe possa ter acesso à instância de conexão. Afinal, só existirá uma. Nosso código dessa vez, além de verificar, similar ao conceitual, se o singleton está vazio, caso ele esteja, nós criarmos uma instância dela mesma, no caso aqui, new self, nós também colocaremos
como o próprio método construtor que definimos agora há pouco exige, uma instância de PDO. Como consequência, obviamente, se só temos uma instância de conexão, só teremos uma instância de PDO associado a essa única classe. Como a referência para o PDO está privada, está encapsulada, precisamos, obviamente, criar um acesso para que o usuário dessa classe possa ter acesso ao PDO e executar as queries que ele deseja no banco de dados. Então, como é que a gente usa? Vamos lá. Podemos criar aqui uma variável chamada livros, que receberá o resultado de conexão getInstance, método getPDO, método query. E aqui a gente pode escrever nossa SQL. Select tudo from livro. E aqui devolve o statement, a gente já pode colocar para executar de forma ansiosa. O método fetch all. E aqui a gente coloca para depurar o resultado. Vamos lá. Está aqui o resultado da nossa query, em forma de um array multidimensional, trazendo todos os valores da tabela livro. Não importa quantas queries nós executarmos, estaremos com somente uma conexão aberta durante a execução desse script, obviamente, com o banco de dados, o que torna bastante vantajoso, inclusive no tocante a desempenho. Beleza? Bem, na próxima aula, começaremos a estudar o grupo de patterns estruturais, tá? São 7 patterns. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, até a próxima.